Graça e paz, amados. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um versículo, porque eu tenho visto muito acontecer na internet, até mesmo dentro das igrejas, a má interpretação bíblica. Então, uma pessoa, ela lê um versículo, entende lá o que ela entendeu e passa para frente uma interpretação cheia de erros, cheia de heresias, e acaba ensinando errado para as pessoas. E ainda tem aquelas que teimam estar certas, teimam que foi Deus que iluminou, que Deus que ensinou, que foi o Espírito Santo de Deus que deu o entendimento, né? Então é importante todos nós, quando formos ler a Bíblia, orar antes, pedir a Deus a sabedoria, o entendimento, o discernimento para saber diferenciar uma coisa da outra. A gente tem que saber dentro da Sagrada Escritura para quem está falando, quem está perguntando, para quem está sendo respondido. É um conjunto de coisas que tem que ser observada. Por isso que a palavra de Deus, ela diz: examinai as Escrituras, né? Então eu gostaria de comentar com vocês hoje sobre esse versículo aqui, 1 Coríntios 9, versos 16, que diz assim, é o apóstolo Paulo que diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que ai dele se ele não pregasse o evangelho, porque ele foi designado para isso. Por isso é que tem algumas passagens da Bíblia que ele fala que Paulo pouco batizou, porque ele foi chamado a pregar o evangelho de Cristo. Então aqui ele fala: porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por que ai de mim? Porque a ele foi designado isso. E lá no finalzinho do verso 17 diz: cumprindo uma missão a mim confiada. Então, só que daí as pessoas falam, né? Ai de mim, lê para ela. Ai de mim, ai de mim. O apóstolo Paulo, ele estava falando dele. E ele estava falando dele, e ele estava falando também daqueles que pregam o evangelho e recebem por isso. Então, eles pregam e recebem ou alimento ou dinheiro, então eles têm a obrigação de pregar, porque eles estão recebendo por isso. Então, ai deles se eles não pregarem, né? Porque eles vão receber o alimento e o dinheiro lá, e o evangelho não está sendo pregado. Porque quando eles estão recebendo dinheiro ou alimento, a recompensa deles aqui na terra já está sendo dada, né? O alimento e o dinheiro. Então, ai deles mesmo. Usou certo. Ai de mim se eu não pregar, porque a mim foi designado isso, a mim foi mandado essa tarefa e eu estou recebendo por isso, em alimentação ou em dinheiro. Então, só que as pessoas, né? Elas, olha para você ver o título disso, né? A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. E só que as pessoas, elas jogam isso nas costas da pessoa, né? Um jugo pesado nas costas das pessoas, porque as pessoas não são todas as pessoas que têm o dom da palavra, né? Cada um recebeu o seu dom dado por Deus. Então tem aquele que tem o dom da palavra, ele tem o dom de pregar. Então ele pega o microfone na igreja e prega, que é uma maravilha, e fala bem. O Espírito Santo usa ele consegue, né, resgatar pessoas de um mundo perdido. Por quê? Porque ele tem o dom da palavra. Ele vai lá, prega e entra no coração da pessoa. Então é dom. Mas não é todo mundo que tem esse dom, né? Em Efésios 10, 31 diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, seja lá o que for que você faz na sua vida, faça para a glória de Deus, entendeu? Seja você pregador, seja você missionário, ou nada a ver com igreja, ou se você é um pedreiro, ou se você faça tudo para a honra e glória do Senhor, como se estivesse fazendo para Ele, não para os homens. A palavra fala isso também.
Assim, e lá em 1 Coríntios 14, 12 diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles, para edificação da igreja. Então, amados, não fiquem preocupados com o seu dom, que se você tem ou não um dom que vai ser visto pelas pessoas, né? Um dom que se destaca. Mas use o seu dom, seja lá qual for que Deus te deu. Use o seu dom para glorificar o Senhor, né? E em Efésios 4:11, olha para você ver sobre dons também. Assim, ele designou alguns, não foram todos, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, meu querido, o Senhor Deus, Ele nos deu dons, né? E existe muita pessoa que fala assim: eu não sigo o pastor, eu sigo Jesus, né? Mas aqui em Efésios 4 está dizendo aqui, Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem muito pastor aí abençoadíssimo por Deus, escolhido a dedo por Deus. É lógico que tem também aqueles que estão aí fazendo falcatruas, estão enganando o povo, estão roubando o povo, mas você não pode generalizar os pastores e nem tampouco tirar deles o dom que Deus deu a eles, né? Generalizando que eu sigo Jesus, não sigo pastor, porque esses pastores, eles são usados por Deus. O Senhor Jesus está com eles, ensinando, falando com eles, né? Está lá preparando eles, está capacitando eles para eles, aqui na terra, ajudar a igreja de Cristo. Entendeu como que é? Então, só que as pessoas, e sobre esse versículo de Paulo aí, ai de mim se eu não pregar o evangelho, as pessoas ficam colocando como jugo pesado nas costas dos outros. Ficam, né? Aí é tipo assim: se eu não pregar o evangelho, ai de mim. O que vai acontecer comigo se eu não pregar o evangelho? Mas não é todo mundo que tem o dom da palavra, como eu já disse. Não é, então para de colocar jugo pesado nas costas do outro, entendeu? Porque tem pessoas que, se você der o microfone na mão, no meio de um monte de gente, nem o próprio nome vai conseguir falar. Vai ficar nervoso, não vai saber. Você entendeu? Isso é dom de Deus. Pregar o evangelho é dom de Deus. E tem o ide. Jesus disse, né? Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando ele disse isso, ele disse assim também. Ele falou: quando for pregar, anunciai, o reino de Deus está próximo. Então, fazer o ide de Deus, você não precisa conhecer a fundo a palavra. Basta você chegar numa pessoa que está desesperada e falar: olha, Jesus te ama. Jesus tem grandes promessas na sua vida. Pronto, você fez o ide de Deus. Aí você chega numa outra pessoa e fala assim: o fim de todas as coisas está chegando, nosso mestre está voltando. Você fez o ide de Deus. Se você chegar numa pessoa e disser a ela: prepara-te, que o nosso mestre está vindo nos buscar, o noivo vem vindo. Mas pronto, você já fez o ide de Deus também. E você faz o ide de Deus até alimentando pessoas, vestindo pessoas, dando o ombro para uma viúva chorar a morte de seu marido, consolando os órfãos. Tem várias maneiras de fazer o ide de Deus. E as pessoas têm que parar de jogar versículos isolados, sem ler o contexto todo, sem entender, jogar nas costas das pessoas como um jugo pesado. Primeiro tem que entender para depois falar. Esse ai de mim, ele está querendo dizer que ai dele que foi chamado para pregar o evangelho, ai dele se ele não fizer isso. Ai dele e daqueles outros obreiros que também foram chamados, estão sendo pagos para isso, ou em alimentação, ou em dinheiro, e não estão pregando. Ai deles, nesse sentido. Não é para você, no caso de você não ter o dom
da palavra e ter que pregar, porque senão, ai de você. Vamos entender a palavra de Deus direitinho e não fazer terrorismo gospel na cabeça dos outros. Amém?